Bem, ontem nós estávamos falando, né, chegamos a falar bastante até, né, do período aí de incubação, ou seja, né, o que significa uma incubadora, né, para nós aqui no mundo da gerência, né, no mundo do empreendedorismo. E dentro do que a gente viu ontem, né, nós podemos ver que essas empresas eram não, né, são instituições que elas têm um objetivo único, né, que é desenvolver o micro e o pequeno empresário primeiramente. Não quer dizer, né, que outras pessoas, até mesmo pessoa física, né, como nós vimos ontem, não possam ser desenvolvidos ali o seu projeto, né, a sua ideia, o seu produto ou serviço dentro de uma incubadora. Mas elas têm, né, algumas regras, verificamos até algumas dessas regras, citamos exemplos, né, de como que a gente consegue entrar no processo, né, de incubação numa empresa dessas e os critérios, né, que muitas vezes aí são levados em conta. Por isso que eu citei agora a questão, né, de ser uma pessoa individual, um pequeno empresário, né, ou um micro, que então seria aí a primeira relevância, digamos assim, né, que uma incubadora teria para agregar aquela pessoa, aquele empreendedor, né, dentro do seu processo ali de gestão para que ela possa fazer o auxílio destes. Bom, com base nisso, vimos diversas outras coisas, né, como, por exemplo, a vantagem, né, de estarmos dentro de uma incubadora. A primeira delas, né, que eu diria que seria a categórica, o carro-chefe, né, disso, seria a diminuição da morte das empresas, né? Principalmente em períodos como esse, por exemplo, que a gente está vivendo, de pandemia. Se tu não tiver uma boa gestão, um bom princípio aí de coerência, né, dentro do teu processo, seja de serviço ou de produto, a tendência é falência. Então, a primeira vantagem, né, de ter uma orientação técnica, né, científica, porque também verificamos ontem que as incubadoras, né, elas podem aí ter diversos focos. O técnico, o científico e o de gestão mesmo, né, aquele empresarial que, quando falamos da incubação, né, de uma empresa, parece que a gente só se remete à parte de gestão empresarial. Não, a gente tem aí incubadoras que focam, né, nessas diversas áreas e elas primam sempre pela saúde financeira das empresas. Bom, também como vantagens, né, que foi lá no finzinho da nossa aula, a gente verificou a redução de riscos, né, que seria, na minha percepção, né, depois da diminuição da morte aí das empresas, né, cuidar da saúde, né, financeira da empresa seria um outro ponto, né, importante de estar dentro da incubadora, né, que é justamente saber quais são os teus riscos, né, quando tu lida com aquele determinado empreendimento e, por consequência, atenuar. Porque sabemos que o empreendedor, para fazer o seu negócio, né, a sua ideia, o seu projeto tecnológico, científico, seja lá ele como for, ele tem que ter sempre riscos. Não fazemos nada sem riscos. E não é por ser um empreendedor que os riscos estão aí elencados, né? Essa ideia de risco. Se nós fôssemos fazer aí um raciocínio lógico, né, e rápido, nós corremos riscos o dia inteiro, né? Quando pegamos o nosso automóvel e vamos para o trabalho, por exemplo, quando estamos na rua, quando estamos aí no happy hour, né, a gente está correndo riscos diversos. E uma pessoa, né, que está aí no ramo do empreendimento, muito mais, né, nesse quesito aí relacionado, né, a dar ou não certo aquilo que ele está empreendendo. Bom, a incubadora, né, depois de diminuir essa morte de empresas, né, mostrar para essas empresas os seus riscos, ela consegue, então, atuar de uma maneira mais complexa, né, mais fidedigna, em outros problemas que poderá apresentar
né, dentro do período de incubação, ou já quando a empresa, né, quando o empreendedor entra, né, para esse processo, ele pode já ter alguns problemas, que a incubadora, então, depois dessa análise prévia, né, e de acomodar isso, ela consegue resolver e solucionar esses problemas aí de uma maneira gradativa. Bom, o que será, então, a nossa aula de hoje? Conforme eu havia comentado, né, vai ser a continuação para findarmos, né, esse assunto aí da incubação, né, de empresas. Estão vendo a tela? O slide? Sim. Ah, sim, tá. É que ontem eu não me aparecia para mim, né, o slide quando eu colocava, então eu julguei que não estivesse puxando. Mas hoje está acontecendo diferente. Gente, então, conforme acabei de dizer, a nossa aula vai ser continuar, né, e findarmos aí esse assunto, né, das incubadoras. O que a gente precisa verificar, então, para liquidar, né, com o que nós estamos falando? Quais são os incentivos aí, né, que a incubadora vai proporcionar para os seus afiliados, né, que ela está ali orientando e criando, digamos aí, para um mercado de melhores negócios, né, no campo aí, né, da entrega de produto ou serviço. Ela vai orientar, né, vai ter uma orientação na elaboração, submissão e gestão de projetos institucionais, vai ter, né, a função de acompanhar e revisar, né, os planos de negócio, vai ter prospecção, né, de editais de fomento, vai orientar em busca de financiamentos, né, vai ter aí uma assessoria administrativa e estratégica, vai promover a capacitação e treinamentos gerenciais. Bom, parece meio repetitivo, mas é realmente. Vocês vejam que a gente muda o assunto, né? Muda o tema, como, por exemplo, falávamos lá nas primeiras aulas de empreendedorismo, e estamos agora falando apenas de incubação, né? De empresa ou de uma pessoa física, né? Numa empresa dessas. Mas mostra que nós sempre vamos ter dentro do caminho como empreendedor que nós estivermos seguindo, o foco será o mesmo. Um empreendedor sozinho, que não está incubado dentro de uma empresa dessas, né, que estamos estudando, ele tem o foco de ter orientação, né, e de gerir os seus projetos institucionais. Sim ou não? Quando vimos empreendedorismo nas primeiras aulas, era isso que a gente tinha em mente? Era ou não era? Pode falar, Rafa. Tu já abriu o microfone agora? Te atira no assunto. Não era assim. É, né? Todas esses apontamentos aqui colocados no slide, né? Apesar de estarmos falando da incubadora, nós verificamos que é a mesma coisa que a gente já sabe e sabe há muito tempo, antes mesmo de estudar gestão de negócio, né, de planejamento. Então, sempre nós vamos ter foco na revisão do nosso plano. Temos um plano de negócio, a lancheria. Minha vontade é vender, né, no lugar que eu abri a lancheria e que tem várias outras, 100 lanches por noite. Estou vendendo a quem? Opa, tem alguma coisa errada no meu plano de negócio. O que mais eu tenho que ter? Um plano de ataque, né? Correto? Alguma coisa está mal. Mas mostra, né? Mas verifica-se que não importa. Por que sempre, né? Tudo que foi dito lá para o empreendedorismo está sendo repetido praticamente, tudo, né? Aqui, quando estamos falando de incubadora.
A única diferença é que agora nós não precisamos saber dessa sequência sozinho. Temos alguém que é a empresa incubadora para nos lembrar diariamente que temos que ter um plano de negócio, que se o plano de negócio não está dando, se o plano A não está bom, nós temos que ter o plano B, né, que é o plano de ataque. Nós temos alguém fazendo todo um incentivo e nos mostrando, né, onde está o erro. Precisamos focar que está aqui o problema. Mas por que isso? Porque a empresa incubadora, como o nome já está dizendo, ela é uma empresa na sua origem. Então, por que ela tem toda essa preocupação que o empreendedor já teria por si só, agindo sozinho? Porque a incubadora, gente, eu posso dizer para vocês que ela corre o risco 2 vezes? Sim ou não? Posso ou não posso? O que acham? Ela não é uma empresa? Posso, né, Rafa? Ela não é uma empresa? Ela é uma empresa. Agora, em seguidinha, né, nós já vamos ver aqui nos próximos momentos os 2 tipos, né, de empresas incubadoras que podem ser. Que são aquelas aí que a gente, na maioria das vezes, conhece, né, que é estilo Sebrae, né, que tem aí todo um incentivo, né, governamental, mas ela também pode ser da iniciativa privada. Seja lá como for, ela não deixa de ser uma empresa. Que nem aquele exemplo que eu citei, né, que existe na universidade. Claro, não é uma incubadora, né, especificamente, mas é um bom exemplo, né, quando eu comentava com vocês a parte, né, ali das engenharias, pelo menos a da civil, né, que eu tenho conhecimento, elas têm lá a função, né, de fazer assessoria técnica, né, romper alguns corpos de prova, fazer aí alguns ensaios, né, e entregar de uma maneira, com um custo menor, né? Eu comentei isso com vocês ontem para os empresários, né, para as pessoas aí que estão necessitadas desse serviço. Bom, não é porque ela é da universidade, né, esse setor, que eles vão fazer de qualquer jeito. Concordam comigo? Ou que eles vão lá fazer serviço para o Rafael e vão dizer, olha, rompemos aqui, né? Tu fez aí uma base aí, né? Para fazer um pavimento. Nós coletamos a amostra, rompemos algum corpo de prova e vimos que o material que tu botou é uma espécie de borrachudo. Não vai funcionar. Tua base está equivocada, necessita se rever, né, o projeto e, por consequência, fazer algumas mudanças. Se o Rafael escuta, né, tais conversas, né, aconselhamentos da empresa, eles vão continuar te prestando assessoria por um custo reduzido. Agora, o Rafael toma a decisão de não mudar a base dele. O que vai fazer? O que vai acontecer? Provável, né, gente, né, hipoteticamente falando, provável que será abandonado, né, pela empresa que está fazendo ali os ensaios para ele. Por quê? Porque é um negócio de risco, né? Porque é um risco. Seria uma imprudência, uma imperícia, né, que nem a gente viu há 2 aulas atrás, que o empreendedor, ele jamais vai ser imprudente. Requer do empreendedor, né, do empreendimento, daquele que está aí com um plano de negócio, né, focado na sua mente, se requer dele ousadia, coragem, mas não imperícia, não imprudência. Então, alencar o teu nome, né, o nome da tua empresa a uma imagem que vai entregar um serviço ruim, porque não está escutando o assessoramento técnico, né, o assessoramento científico, o conselho, né, que está sendo dado, não é bom para ti. Então, a incubadora, eu diria, né, na minha percepção, que ela corre um risco ainda maior do que seus afiliados.
porque ela tem o compromisso de nos ajudar como empreendedores a alavancar o nosso plano, né, de negócio, bem como de se manter como empresa incubadora. Então, olha a responsabilidade, né, que está aí alencada, né, a esse tipo de trabalho. É um trabalho de muita perícia, né, de muita responsabilidade, né? Tem que ser algo eficiente, bem pensado, bem elaborado, para que realmente dê certo, né, gente? Bom, desculpem que eu toquei em alguma coisa que fugiu a tela que eu vejo vocês, mas agora voltou. Vamos continuar. Falávamos também, né, a respeito da estrutura. Isso a gente chegou a comentar ontem, né, sem nós termos visto, né, no slide, mas eu lembro de ter comentado com vocês. A incubadora, ela vai prestar um serviço não só de modo aí, né, a orientar, mas também com a sua estrutura, né, com a sala, com o refeitório, com o auditório, com o que se fizer necessário para que as pessoas, né, que estão ali participando desse projeto da incubadora possam ter, né, os seus clientes atendidos, possam ter um local, né, para receber treinamentos. Então, a incubadora sempre terá que ter locais, né, uma recepção aí para as pessoas se achegarem, né? Uma biblioteca, hoje em dia a gente usa o termo biblioteca, mas se sabe que está tudo de modo muito virtual, né? Mas por que a gente ainda usa esse termo? Porque vocês sabem que nós que trabalhamos na parte tecnológica, né, nós usamos muito o quê? Para reger e orientar o nosso trabalho. Normas. Normas. Perfeito, Rafa. Nós nos orientamos sempre pelas normas. Nós, técnicos e todas as outras pessoas, né, utilizam para o seu trabalho a ABNT, né? E sabemos que normas custa. Certo, entendi o teu recado. E bem caro. Bom, aí eu pergunto, né? Vamos abrir aquela oficina que comentamos ontem, de galvanização. Preciso de normas, preciso entender o meu equipamento, preciso entender a composição dos elementos para serem colocados ali, enfim, preciso entender que material estou trabalhando. É um aço, é um ferro? Se é um aço, né? Que tipo? Estudamos isso, né? Acho que foi eu que trabalhei alguma coisa parecida com vocês, não foi? Falamos disso, né? E vocês estudaram muito melhor isso, né? Ao longo do curso aí, com professores muito mais sabidos, digamos, né? Deste assunto, que são lá da mecânica mesmo, né? Então, vocês vejam que precisa de uma normativa técnica. Qual é o papel da incubadora? Comprar todas as normas e dizer, tá aqui, Rafael, tu precisa de 10 normas, cada uma custa R$1.000 e poucos. Tô chutando, né? Mas a gente comprou tudo aqui para ti. É isso que vai ser? Sim ou não? Não. Não. Mas lembrem-se que nós já falamos lá nos primórdios das aulas de gestão, no nosso network. Nós não precisamos saber tudo, ter tudo, mas nós precisamos saber onde ficam as coisas. Inclusive, eu digo isso sempre, quando eu falo isso, eu lembro de um professor que eu tive no extinto CTI, né? Ele sempre dizia isso. Nós não precisamos decorar nada e nem saber de tudo, mas precisamos buscar na memória quem sabe. E é isso, gente. A incubadora, como tem a sua rede de contatos, né, os seus networks, ela vai trabalhar como suporte.
Assim como ali, né, foi mostrado naquele slide que eu botei para vocês lá no finzinho, mostrou, né, a questão da base ali, né, financeira, né, que a incubadora tem a função de apresentar mecanismos, né, financeiros aí para as pessoas poderem, né, tirar empréstimos, ter aí uma rede de crédito. Significa que a incubadora vai ser um banco? Não, não significa isso. Mas ela vai ter argumentos muito sólidos, né, para dizer que a nossa ideia, né, faz sentido, vai dar certo e convencer essas pessoas que assim podem fazer. Bom, então, né, se explica ali a questão de biblioteca, né, data show, esses equipamentos, né, que às vezes a gente necessita aí em função de dar, né, uma palestra a alguém ou até mesmo apresentar o nosso produto, né, expor o nosso produto a um cliente. Bom, vamos voltar lá no slide. Aqui. Quais são as razões aí de uma incubadora? Desenvolver a cultura, né, de incubadoras no país, apoiar a criação e a consolidação das incubadoras, né, de empresas e fortalecer as parcerias para um maior comprometimento ao programa. Vamos lá, vamos pensar cada tópico aí. O que significa isso? Quando fala desenvolver lá, né, acho que foi o termo desenvolver a cultura, o que quer dizer? Quer dizer que tem que trabalhar a sociedade, né? Isso. Para aceitar o empreendimento, né? Perfeito. Trabalhar, né, a cabeça das pessoas de que a incubadora é algo bom. Porque também tem isso, né, gente? Às vezes as pessoas são empresárias, né, são empreendedores, estão passando aí por alguma turbulência e não investem, né, em treinamentos, em aprimoramentos que poderiam norteá-las a algo maior, a algo que pudesse levá-las aí para uma condição melhorada. Mas por que isso? Falta de cultura. Correto ou não? Às vezes, a empresa está com a saúde, né, financeira comprometida, mas ela não entende aonde que ela tem que focar os seus valores para poder sair daquele parâmetro. A gente não vê isso em diversos momentos aí do nosso cotidiano. Eu já verifiquei isso diversas vezes. Já vi colegas, né, pessoas aí que eu conheço que a primeira coisa quando a empresa passa por uma turbulência, o que normalmente o empresário faz? Desconta de quem essa turbulência? Funcionário. Perfeito. O funcionário, gente... Primeiros cortes no funcionário. Exato. Vocês têm que levar, depois dessa disciplina, para a vida, né? Porque se alguém aí vai ter um negócio. O funcionário, ele é a base da pirâmide. Se o funcionário é a base da pirâmide, significa que eu só tenho pirâmide desse modo, correto? Numa turbulência com problema de saúde da empresa, eu posso até conter gastos. Eu posso até cortar a minha folha de pagamento. Quando eu digo cortar a minha folha de pagamento, é reduzir a minha operação. Mas o meu operacional faz com que exista a pirâmide. Eu não consigo ter aquela pirâmide, né, aquele triângulo, né? Ao contrário. De bico, né, para baixo, ele não fica suspenso, correto? Numa turbulência, o primeiro a ser quitado sempre é o funcionário. Segundo, os teus fornecedores.
Quando tu vê esse problema aparecendo na tua vida, né, como empresário, como empreendedor individual, enfim, a primeira coisa é tu manter o teu operacional sob controle. Só por uma questão financeira? Sim ou não? Uma questão emocional também. A base da tua pirâmide faz com que exista pirâmide. Assim como eu dizia para vocês repetidamente, né, nas outras aulas, a gente segue o líder. E a gente só tem empreendimento com operacional. Então, eles tranquilos, eles sabendo que existe algo errado, mas por enquanto está tudo sob controle com eles, né? Evita conversas, evita especulações, evita descontentamentos. E o que é pior, atestados. Porque o que o cara vai fazer se ele se der conta de que tu não está te importando com ele? Ele vai te causar um problema ainda maior. Porque ele vai adoecer, seja verdade ou não, né? Ele vai entrar aí naquela frequência, né, de atestados e tu tá com o teu problema duplicado. Então, a incubadora, ela aponta esses problemas. Ela diz para ti, olha, eu sei que tu tá com essas dificuldades, mas nós temos prioridades. E nós vamos ter um plano B para que a gente salde, né, esses problemas que ocorreram, né, que surgiram, e então a gente tem aí uma melhoria, digamos assim. Só que isso, né, esse exemplo até que eu citei aqui para vocês, era justamente para dizer que as pessoas não têm cultura de buscar conselhos. Quando eu citei, né, já vi muitos colegas, já vi muitas pessoas, né, que trabalham aí do lado da gente, eles fazem isso. Essas pessoas têm uma incubadora? Têm um conselheiro? É óbvio que não. Porque senão a primeira coisa que eles pensariam era manter a base sob controle. A base sob controle é o emocional da cadeia toda sob controle. Então, mostrando a falta de cultura ainda que existe, né, de empresas como essas. Claro que hoje em dia, né, a gente sabe que a bibliografia aí que está sendo mostrada, né, com respeito à gestão, está muito aprimorada do que se sabia antigamente. A gente vê muita ONG, a gente vê muito trabalho social, essas coisas estão se desenvolvendo, né, estão cada vez mais guinando, né, para as pessoas aceitarem esses aconselhamentos, essas, né, de uma maneira mais suave. Mas ainda existe, né, muita reação, muita objeção, digamos assim, né, a buscar recursos de maneira que se possa, então, ter um conselho efetivamente correto, né, gente? Bom, então, a razão da incubadora é isso, né? Te aconselhar e te mostrar o que às vezes tu não enxerga como óbvio, né? Que é onde tu tens que estar te detendo, né? Para conseguir te manter aí no mercado. Outra razão da incubadora, né, é criar o que está sendo colocado aqui, ó, uma competitividade. Vou até grifar. Opa, não ficou bom. É criar aí uma competitividade, digamos assim, né, entre as empresas, né, que estão aí sendo apoiadas pelo programa. O que a competitividade faz? Eu já diria no cotidiano aí das pessoas de modo geral. O que a palavra competição já deixa aí subentendido, né, na nossa cabeça? Gente, se eu sentar com a minha filha, né, pequena, para jogar,
Vou jogar algo simples, um joguinho de damas, vamos supor, que é uma coisa bem acessível aí para uma criança. Qual é a primeira coisa que uma criança quer? Todos nós, mas quem é pai e mãe vai perder, né? Mesmo que ganhou, vai dizer que perdeu. Mas o que que a criança quer? Vencer. Ela quer saber no final que ela foi Vencedora. vencedora. Alguém disse que ela tem que ser vencedora? É instinto, né? É instinto. Gostei do termo, é isso mesmo, Rafa. É instinto. Eu que tenho 2 crianças, observo nitidamente isso. Tu não precisa dizer determinadas coisas. Instintivamente, tu quer ser o melhor. Se o teu irmão ganhou, tu quer ganhar também. E tu não quer perder sucessivamente. Então, a competitividade, às vezes, pode ser que atrapalhe um pouco. Porque tem pessoas, né, tem aí empreendedores que se tornam arrogantes, né? Por se acharem aí que são melhores ou que não precisam, né, de mudanças, enfim. Mas a competitividade mostra que é salutar. Por quê? O que é salutar? Gera resultados, né? Gera resultados. E os resultados são nítidos, né? Ontem, até quando o Rogério disse que sairia da aula, ele disse que sairia para assistir outra aula. Ele já está fazendo outro curso. O que é isso? Competitividade. Ele talvez não se matriculou no outro curso para competir comigo, com vocês. Não. Talvez, né? Ele não tenha pensado nisso nessa maneira. Talvez o motivo dele foi, não, já vou fazer outro curso, já estou no ritmo, porque aí eu consigo, né, ter uma ascensão. Mas daqui a pouco, aonde ele trabalha, gera uma competitividade. As pessoas que estão ao redor dele, opa, mas o que ele vai saber mais que eu? Que até então eu tinha a mesma formação técnica, sei lá, em mecânica, igual a ele. Isso muitas vezes. Né? Hã? O mercado hoje está competitivo. O mercado está perfeito, o mercado está competitivo. Então, o que acontece? Se eu vou fazer um serviço com alguém que, sei lá, que é um engenheiro civil, tá? Engenheiro, vocês sabem, né? Vai fazer as casas, eles gostam de tudo quadrado. Eu digo porque né? Nós somos cartesianos já por instinto, né? Justamente pela nossa formação. Tudo muito, né? Mas se eu estou chamando um engenheiro, por exemplo, né, para fazer um projeto de estruturas, né, de instalações, e aí eu descubro que ele tem a formação em arquitetura também. Poxa, eu já posso dar um designer nessa minha casa. Eu já sei que pela segunda formação dele, ele vai botar algum arco, alguma coisa, alguma janela num ponto estratégico que vai dar um outro clima. Ou então que ele vai entregar minha obra com um jardim, com algo que eu me sinta prazeroso, né, de estar ali, de conviver ali. O que é isso? Significa que o engenheiro do início do exemplo não é bom? Não, ele é engenheiro, mas ele é formado para fazer cálculo. Mas se ele tem um plus, ele consegue fazer o arquitetônico da tua casa. Então, isso é uma competitividade, é um plus a mais que acaba que o cliente, de maneira instintiva, corre para o outro lado. Então, a incubadora tem essa função. Ela tem lá um grupo de afiliados, vamos dizer que seja nós, né? Dentro da incubadora, nós os 6 que estamos hoje aqui. E ela promove eventos. Aí, vocês vão, né, no evento, eu e o Douglas, a gente não vai nos eventos. Vai mostrar para a incubadora também
né, o quanto de tempo ela está perdendo ou não com a gente, né? Estamos ali incubados e já vamos ver por quanto tempo, que não é muito, né, gente? Parece muito, mas não é, que podemos estar incubados dentro de uma empresa dessa, e vamos ver que a função não está sendo cumprida, que é a da competitividade. Então, esses treinamentos, né, esses processos que as incubadoras apoiam, é justamente para não deixar o empreendedor acomodado. Vocês conhecem empreendedores acomodados? O Rogério acenou que não. Eu conheço alguns empreendedores acomodados. Mas eu vou citar um exemplo que eu tenho aqui perto de onde eu moro. Desde criança, quando eu vinha com meu avô, né, meus avós para a zona rural, eu lembro de passar numa fruteira que existe até hoje, né, inclusive com o mesmo senhorzinho, ele envelheceu, né, bem pequenininha, na sala da casa dele. Criou os filhos, se manteve, eu acho que vive muito bem, obrigado, mas enfim, ele está ali. Nesse meio tempo, agora, hoje eu morando aqui, abriu algo que eles chamam de feirão, feirão da quinta, tem até um ônibus que circula aí. Gente, eles iniciaram a atender embaixo de uma lona. Eles abriam um caminhão, puxavam a lona e foram construindo a casa, né, naquele terreno que eles compraram, que é na mesma rua desse senhorzinho. Todo mundo pensava, será que vai dar certo, né, uma feira? Eu fui uma. Eu, meu esposo, né, nós imaginávamos, aonde vai dar essa feira? Né? Porque aqui é agricultura, né? As pessoas vivem disso. Bom, o ônibus, né, que eu citei, que eles andam circulando aí na cidade, que eu vejo muito lá no cassino, né, que eu trabalho lá, é só uns mecanismo, né, que esses empreendedores, que são um casal, tiveram de ideia para deslanchar o negócio. Tem um prédio que se monta um hipermercado dentro, aqui, na zona rural. E esse senhor que tem a mesma feira, o mesmo negócio que eles, com produtos melhores, até eu diria, porque é direto da fonte, né? Isso é o quê? É um exemplo de empreendimento, né, acomodado. Tu vive aquilo ali, e como tu tá sobrevivendo, tu não muda. Não, tá bom, né? Criei meus filhos, pago minhas contas, tenho meu automóvel, passeio, tá ótimo. Mas tu não tem aquela visão de crescimento. Então, existe isso, né? E a incubadora, a principal função dela é esse chacoalho aí que as pessoas precisam. Te atina, porque senão vai vir outro e vai fazer melhor que tu. E aí tu vai correr o risco de ficar dizimado do lado, né? Então, é isso, né, que a gente tem que ter em mente quando se está aí dentro de um negócio e principalmente se a gente decidir, né, ir procurar aí uma incubadora. Bom, quais são a variabilidade, né, da incubadora? As incubadoras, elas podem ser aí de negócios sem fins lucrativos, né, ou com fins lucrativos. Bom, sem fins lucrativos. Quem é que me cita um exemplo? Do governo, né? Governo, né? Então, é aquele exemplo que eu já vinha comentando com vocês a respeito aí do que a gente verifica, né, dentro da nossa universidade aqui mesmo em Rio Grande, né? Existe ali setores, né, de aconselhamento que vão te norteando, né? São mantidas aí pelo governo e pelas universidades que estão ali com base tecnológica e científica. Porque, notem, não podemos nos esquecer das 3 razões da incubadora, que foi o que nós falamos ontem. Elas primam aí por tecnologia, né, e conhecimento científico. Então, ninguém melhor do que o governo
para fazer esse incentivo aí aos empreendimentos e aos empreendedores, né? Então, eles podem dar subsídios, né, para as universidades, a fim de que estas façam aí os aconselhamentos, né, as assessorias técnicas, porque aonde está a detenção do conhecimento, gente? Muitos diriam nos livros, né, nas bibliotecas. Eu diria que não, que é justamente dentro das universidades, daquelas pessoas que estão vivenciando aí pesquisa, né? Então, ninguém melhor que essas pessoas para te dizer, né, qual é a tendência das coisas, qual é o norte, né, que vamos ter aí, qual é a tendência de mercado para o próximo ano, por exemplo. Existe isso, né? A gente sabe que a universidade, né, ela está sempre inovando. Até porque, quando se vai estudar, a gente não quer ver a mesma coisa, né? Correto? Não. Por exemplo, vocês estão aqui. Imagina ser um professor apenas para fazer todas as disciplinas, só porque ele tem formação em mecânica. Absurdo, né? Parece que detém um conhecimento, né, metódico que é igual. Ou então vocês forem fazer, sei lá, o curso de eletro, ter a mesma disciplina de gestão, vamos supor, e se falar das mesmas coisas, eu não mudo nem o slide. Um exemplo, né? Ninguém quer isso. A gente quer inovação. A gente quer saber o que é de novo. O que está sendo tendência? Significa isso que muda os conceitos? Óbvio que não. Vocês podem fazer outro curso qualquer, ver gestão, vai ser falado de incubadora, de empreendedorismo, mas com uma outra visão, uma outra cabeça que pensou a respeito disso tudo e que está aí, né, repassando, né, de uma maneira aí diferente. Então, as incubadoras, né, normalmente sem esse fim lucrativo, elas estão sim dentro aí das universidades, que são as maiores detentoras, né, do que a gente tem aí de conhecimento técnico, científico, hoje em dia. E as com fim lucrativo, quem são? E aí? Quem é essas crianças com fim lucrativo? Seria o setor privado? Setor privado. Então, a propriedade privada, né, pode sim ter incubadoras desse gênero, pode ser uma empresa privada, sim, a incubadora, né, mas com patrocínio. De quem? Dos afiliados, né? No caso, quem precisa trabalhar. Exatamente. Então, elas podem ser patrocinadas por agências públicas, né? Ou sem fins lucrativos também, ou podem ser totalmente privadas com empreendimentos com fins lucrativos. Então, vejam, não importa a modalidade da incubadora, o objetivo dela vai ser sempre o mesmo. É isso ou não é isso? Importa se ela é privada ou pública? Importa se ela vive desse trabalho ou se ela simplesmente dá uma consultoria? Não importa. Ela vai ter que cumprir a sua função. Pegar um afiliado, entender o panorama dele, né? E fazê-lo crescer. E, com isso, mandá-lo de volta ao mercado de trabalho, só que dessa vez sozinho, sem a bengala, que é a incubadora. Então, mostrando, né, que as incubadoras podem, sim, serem privadas, né? O que existe
e que eu diria que seria algo aí bom, né, para a empresa, né? Agora me veio que não é uma incubadora, obviamente, mas um exemplo, tem esse outro local aqui em Rio Grande que as pessoas, sem ser o IFE, né, que as pessoas fazem cursos de mecânica, né, de eletricidade, enfim, tornearia, ele tem a função de encaminhar profissionais, né, formados para as indústrias, né? No entanto, que parte do nome é justamente isso, né, que é um serviço de aprendizagem industrial, ou seja, é mantido, né, pelos empresários, de maneira indireta, mas não é uma incubadora, mas é algo que funciona e só tem razão de ser, que é justamente para fazer esse encaminho, né, de pessoas para o trabalho. No entanto, que sai pessoas, claro, pessoas mais velhas estudam também ali, mas sai muito adolescente, né, meninos, principalmente no final da adolescência, já direto, né, para estágio, que depois ficam, né, muitas vezes trabalhando aí na indústria. Então, conforme eu falei, não é uma incubadora, mas mostra, né, como funciona, que é muito similar, né? Que é aquele processo ali de tu ensinar, treinar e em pouco tempo encaminhar para o destino, que é exatamente isso. Até entendido? Hoje, né? Pintor, ao menos é o cara que eu acho que mais... Eu não entendi. Quem é que falou? Acho que não... Alguma interferência. Bom, o que nós precisamos também compreender? As fases da incubação. Tá aqui, gente. O que significa as fases da incubação? Que nós temos ali um período, né, de pré-incubação, da incubação em si, né, que é a residência que a gente chama, né, a incubação não residente e a graduação. Bom, antes de explicar, o que vocês acham que seria aí essas fases? Acho que a pré-incubação foi o exemplo que tu deu desse outro lugar, né? Que ela trabalha o estudante para largar direto na empresa. Seria uma pré-incubação, seria? Se enquadraria nesse quadro aí? Exato. A gente tem que entender que a pré-incubação, né, ela está ali naquele início. Lembram que ontem nós conversávamos que para a gente ser um afiliado, né, da incubadora, a gente tem que cumprir alguns requisitos, correto? Correto, né? Nós precisamos cumprir os requisitos, né? Quais são eles? Principalmente ser um empresário individual, né? Um pequeno ou um microempresário. Pronto, já está aí cumprido boa parte, né, do que a gente necessita. Bom, com isso, a gente tem que provar para a incubadora o quê? Que o nosso plano é o quê? Bom, ruim, mais ou menos? Vai dar certo, não vai dar certo? Bom. Então, gente, a pré-incubação, eu diria que é o pré-projeto. É o protótipo. Lembram quando vocês estudaram lá desenho? Nós tínhamos, né, a fase de um projeto. Às vezes, né, a nossa ideia começa num croquis. Seu Pedro lá que fez os apartamentos dele. Talvez do que ele pensou no primeiro momento nem foi o que saiu de fato. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos sempre o objetivo de melhora. Isso é algo que ninguém precisa nos dizer.
a gente consegue avaliar o que vai ficar melhor para nós. Então, a incubadora, ela vai ter algumas fases para cumprir junto ao incubado. Bom, voltando ao nosso exemplo lá do bebê prematuro, quando está lá naquele período da gestação, já está tendo problemas, por exemplo. Nota-se que a gestação não vai cumprir lá os 9 meses. O bebê já está incubado ou não? Não. Então, se verifica que ainda não está, mas eu já tenho que me preocupar como se estivesse. O que eu quero dizer com isso? Nesse exemplo aí que eu dei da questão de saúde, né? Se corre esse risco, vai ser um profissional prudente, já vai deixar certo o local que vai ter uma UTI, né? Neonatal, para receber aquele que vai ser incubado. Não adianta ir para um lugar que não possa receber ele para essas condições, porque ele vai precisar. Então, isso aí é o croquis ainda. Tu já tem ideia do que vai ser a tua vida nos próximos dias, nos próximos meses. Mas tu já tens que começar a te preocupar como se tu estivesse vivendo. E a incubadora, ela faz esse processo. Então, esse período vai ser preparado todos os projetos do empreendedor, os protótipos, né, que ele tem aí do negócio, né, para que ele tenha aí esse futuro dentro da incubadora. Então, nesse período, antes mesmo dele entrar na incubadora, ele vai ser estimulado. Ele vai ser preparado para entrar na incubadora. Ele vai ser treinado para entrar na incubadora. Então, esse período, né, de pré-incubação, ele é fundamental para aquele empreendedor que será incubado ali. Porque ele vai ter orientação, né, de pesquisadores, de outros empreendedores, nas diferentes etapas aí dos processos que ele vai vivenciar naquele período, né, que ele for efetivamente incubado. Então, seria a pré-residência, né? Pré-incubação, pré-residência. Então, tudo aquilo que tu tem no campo das ideias, tu vais botar no papel, expor e receber aí argumentos de pessoas, né, que estão mais preparadas, digamos, treinadas do que tu para esse serviço. Bom, e o período de incubação, o que é? Seria estudo do projeto? Exato. O período de incubação, conforme está lá no slide que vocês vão receber, né? Até está, entre aspas, ali, residência. Ou seja, aquele bebê já mora dentro da incubadora. Significa que a empresa de vocês vai estar dentro da empresa? Não. Significa que tu vais estar já associado a essa incubadora. Essa incubadora vai estar te dando aí uma criação, né? Apoio às tuas ideias, né? E vai te dar infraestrutura, serviços básicos, né? Intercâmbios para que tu possa aí ter pesquisa, né, científica com respeito ao teu produto, vai te dar acesso, né, a equipamentos, a investimentos. Então, tudo aquilo que a gente disse, né, de vantagem que a incubadora poderia proporcionar àquele empreendedor, vai começar a acontecer nesse período. Ou seja, naquele período que tu tá ali residente dela. Ou seja, que tu tá dentro daquele complexo, né, para tentar te manter nas tuas funções. E a incubação não residente, o que seria? O que vocês acham? Aceito palpites.
Seria incubadoras online? Alguma coisa fora da tua cidade que tu vai trabalhar com... Tipo, tu não tem uma assessoria na cidade, no caso. Isso. As não residentes é aqueles empreendedores que eles vão estar tendo um assessoramento mais à distância, né? Eles são associados à incubadora, mas eles não utilizam aqueles serviços, né, do complexo ali onde funciona a incubadora. Então, significa que eles vão estar prejudicados com relação àqueles residentes? Prejudicado, eu digo que não, mas acredito que vai faltar um pouco de apoio, né, presente ali no local. Até pode ser, concordo com o Rafa, né, nesse sentido. Mas, em tese, a incubadora, apesar da vantagem, né, apresentada, que a gente já falou mais de uma vez, de ser incubado, que é justamente de poder usufruir, digamos, né, de todo o complexo da incubadora, de treinamentos que são sendo feitos ali, né, no complexo da incubadora, ou então da biblioteca da incubadora, enfim. Isso a gente pode, né, se sentir mais aconchegado à incubadora por ser residente nela, por estar perto dela. Mas a prática nos mostra que tu não precisa estar efetivamente grudado na incubadora. Porque todo aquele acompanhamento pode ser feito, sim, à distância. Já sei que o Rafa não concorda. Precisamos do empate ou do desempate agora. O Sebrae mesmo tem canais, né? Eu vivi que é tudo online. Exato. Eles já entraram em contato com a gente, que eu tenho comércio aqui na cidade, eles já entraram com a gente já para cadastrar o nosso comércio com eles, para a gente ser afiliado. Afiliado deles. Então, gente, sim, isso é um exemplo aqui, né, ao vivo e a cores, que a gente está recebendo, de que não preciso estar com o Sebrae do meu lado, ou estar lá dentro do saguão do Sebrae para receber um apoio técnico, né, tecnológico, né, ou um aconselhamento. Bom, tu não ser residente não significa que tu não vai receber uma visita da incubadora. Eu não sei qual foi a proposta deles para ti, Rogério, se já tem ou se é só mediante o teu cadastro, mas provável que eles vão fazer uma visita, né? Eles só entraram em contato por e-mail, aí depois pediram os dados, né, certinho para começar um contato. Aí, como é minha esposa que cuida mais do comércio, eu não sei há quantos anos também. Eu só sei que eles entraram em contato com a gente. Sim. Então, depois até, se não for pedir muito, tu verifica, assim, se eles marcam alguma coisa de modo presencial. O meu contato com o Sebrae foi quando estudante, né? Porque eu fazia parte de administração, né? Então, nós tínhamos ali, eles também fizeram palestras e tal. Então, é uma coisa também muito antiga, não sei se ainda funciona os mesmos padrões. Mas, em tese, esse cadastro, né, vai ser possível que eles te dêem um norte para o teu comércio. Eles vão te dizer linhas de créditos boas, né? Não sei que tipo de comércio é, mas vão te mostrar fornecedores, enfim, situações. A função deles é essa, né? De trazer soluções melhores através das suas parcerias para que isso possa, né, ser mais viável para tu te manter aí na tua saúde, né, da tua empresa, tranquilo. Agora, o Rogério falou isso, eu me lembrei, não é uma incubadora, tá, gente? Mas eu lembrei de algo que nós temos também, que vocês podem também verificar para se associar depois, que é a mútua. Já ouviram falar? A mútua
é estilo o que eu conversei com vocês, que nós temos aqui em Rio Grande. A mútua, ela funciona como uma associação de engenheiros, de arquitetos, de técnicos, tá? Que ela tem sede em Porto Alegre e, assim como o sistema CREA-CONFIA, né, tá aí espalhado pelo Brasil. Mas o que eu quero dizer para vocês que me veio agora à mente com respeito ao exemplo do que aconteceu com o Rogério? No meu caso, eu sou cliente do Banco do Brasil há muitos anos. E eu vi esses tempos uma propaganda do Banco do Brasil que eles mandam ali, né, me mandaram, falando de previdência deles, né, privada. Tá, eu olhei as taxas de juros. E, por coincidência ou não, não sei, né? Em outro momento eu recebo um e-mail de quem? Da Mútua, com a mesma propaganda, né, de previdência privada. Eu cliquei, remeteu para onde? Para dentro do site do Banco do Brasil. Só que com linhas de taxas de juros melhores. O que significa isso? Que é o que eu falei com respeito aí o que vai acontecer com o Rogério e a esposa dele no negócio deles. Esses órgãos, né, que estão aí, que a gente é associado, né, pela nossa profissão, enfim, eles têm essa função, buscar parceiros, para que a gente consiga, né, alavancar em outros aspectos. No meu caso, por exemplo, eu não fiz de nenhum dos casos a tal previdência, mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes alguns vão ser ali induzidos a fazer porque notam, sei lá, estou falando agora hipotético, tá, gente? Eles vão pagar mensal R$100 sendo um simples cliente do banco. E vão pagar 50 porque são associados da Mútua, que está com todos os seus associados fazendo incentivo a fazer uma previdência nesse banco. É vantagem para o banco dar metade do valor por mês de previdência? Com certeza, né? Ele vai conseguir, talvez, não sei, porque aí nós não temos acesso, né, de que as pessoas estão fazendo, mas provavelmente o banco fará a previdência, inclusive de pessoas que nem são seus clientes, mas que são lá associados do Mútua. O que é isso? É uma rede de contatos que a incubadora, né, nosso caso aqui, tem e que te apresenta. Olha, eu conheço essas pessoas aqui. Se tu tiver linkado a mim, tu vai ter essas vantagens aqui, porque eu indiquei já tanta gente para essas pessoas que tu também vai ser beneficiado, né, em reduzir cada vez mais as vantagens, né, aumentar cada vez mais as vantagens, né, para ter esse tal tipo de serviço. Então, esses exemplos, né, apesar no caso do Rogério, né, o Sebrae pode ser considerado, e é, né, uma incubadora, o Mútua não, mas mostra, né, a similaridade do objetivo, né, que é sempre ajudar o profissional a alavancar aí em outros aspectos, né, da sua saúde aí financeira. Até aí tudo bem para todos? Tem alguma coisa errada que alguém não pegou bem? Tá tudo certo? Bom, e a fase da graduação, o que é? Falamos da incubadora, da pré-incubação, né? Que é quando lá a gente tem ideia que vai precisar da incubadora, mas ainda não está dentro. Da residência, né? Quando a gente está dentro da incubadora. Da não residência, né? Que é o caso do Rogério, ele está na cidade dele, o Sebrae concede, acho que é Porto Alegre, né? Mas ele está lá. Ele já está sendo visto por essa incubadora. E temos a fase da graduação. O que a palavra graduação significa, gente? Seria já está apto ao mercado, seria isso? É. Vocês agora, quantos dias faltam para estarem graduados em mecânica?
7. 7 dias? Eu tô com todo esse poder na mão? Na verdade, 6. 7 com o de hoje. 7 com o de hoje, Rafael. Na verdade é 6. 6 dias? Tá, vai ter formatura. Festa? Terminando. A partir de hoje, 6, né? Ainda. 6. Encerra com... Beleza. Então, tá na hora. Uma confraternização na nona ali, quem sabe? Ué, quem sabe? Tamo aí, eu e os professores todos lá da escola, dentro desse convite. Gente, brincadeira à parte, o que significa isso? Em tese, vocês estão aptos ao mercado. Ok? Então, quando a gente gradua, sabemos que o graduando ele vai ter algumas dificuldades. Normal. Eu diria, né? Não sei se será o caso de vocês, mas eu lembro que quando eu me formei em engenharia, e notem que eu já trabalhava, né? Claro, não como engenheira, mas trabalhava dentro da área de construção civil em outros setores. Mas, assim, aqueles primeiros dias tu não acredita. Parece que de noite, que eu estudava à noite, eu estava faltando alguma coisa, um compromisso, que eu estava perdida. Porque isso é uma questão mais psicológica, né, do que realmente verdadeira. Mas, em tese, a verdade é que estamos aptos. Então, quando há esse período de graduação, a empresa está efetivamente inserida no mercado de trabalho. Significa que ela vai competir com outros agora. Com aquele que já está há muito tempo no mercado e com aqueles que, assim como ela, está indo agora para o mercado. O que significa isso? Ela precisa ter um vínculo depois com a incubadora? Se ela quiser, sim. Notem a diferença, que vocês já vão entender melhor agora quando nós falarmos aí do período, né, que a gente fica incubado, digamos assim. A empresa, quando gradua, significa que ela está apta para ir para o mercado. Bom, quando eu falo apta para ir para o mercado, parece que eu estou esquecendo de quem já existe. Como, por exemplo, esse exemplo que o Rogério nos deu. Ele existe, ele está consolidado no mercado com o negócio dele, ele é a esposa. Mas ele foi procurado por uma incubadora por algum motivo, porque eles viram um potencial nele e uma vantagem dele. Não foi ele quem procurou a incubadora porque está se sentindo afetado, e sim ao contrário. Por quê? Porque a incubadora, isso eu te digo sem medo de errar, Rogério, a incubadora viu um potencial maior aí. E que se seguirem os passos, eu acredito que deslancham mais, né, nesse quesito. Só que ela vai dizer, olha, quando a gente te procurou, né, nesse teu exemplo, a gente viu que, sei lá, desse negócio aqui, tu poderia ampliar mais 30%. Ou poderias abrir outro negócio. Um exemplo. Atinge o objetivo da incubadora, ela diz, tu está apto a caminhar sozinho, tu cumpriu os passos. Significa que tu vais virar as costas para a incubadora? Ou que ela não te aceita mais? Não. Vocês estão graduando agora em mecânica. Podem voltar e fazer automação. Podem voltar de novo e fazer eletro. Exemplo, né?
vão cumprir todas as etapas do objetivo daquele momento e vão graduar e vão embora. Para voltar, ou é para se qualificar mais, né? Ou é para manter os contatos. Mas não para retroceder. Vocês não vão voltar para GP Machado e fazer mecânica de novo. Não faz sentido, né? Então, a incubadora vai ter também essa função, né? Que é deixar aí a pessoa apta ao mercado e, uma vez apta, ela vai poder escolher se quer manter um vínculo ou não. Eu acredito que a maioria, né, que sai deva ficar aí com os contatos, né, para manter aí a sua rede de networks, que isso seria o mais inteligente, digamos. Bom, vamos ver aqui as classificações, né, das incubadoras, uma vez que a gente já cumpriu todas as fases da incubação. Já falamos, mas vamos repetir. Podem ser tecnológicas, comerciais independentes, regionais, vinculadas a universidades, incubadoras intraempresariais, incubadoras virtual. Bom, dentro dessas classificações aí das incubadoras, frisando, quais seriam, né, as de base tecnológica? Aquelas que a gente está aí focada, né, no que tem aí de mais científico. Aquelas que buscam aí um empreendimento inovador, mas consolidado cientificamente. Vai ter aquelas que vão se focar em comércios, né? Sim. Vai ter aquelas que, se vocês saírem daqui para outro estado do país, vão perder o apoio da incubadora, porque elas funcionam nesse local, né? Vai ter aquelas que são basicamente aí de dentro das universidades e também poderá ter as que são simplesmente virtuais. Aí voltamos naquele ponto, né? Que até o Rafa chegou a comentar, mas parece que vai ficar prejudicado, né, a distância. Então, se existe, gente, é porque existe um êxito, concordam comigo? Sim ou não? Em tese, sim, né? Existe muita incubadora aí, né, de cunho virtual e que estão aí, sim, conseguindo, né, dar um up, né, alavancando aí certos empreendimentos e empreendedores, o que comprova que tem eficácia, né, desde que haja aí, sim, uma sincronia, né, uma simbiose entre o empreendedor e a incubadora em si. Bom, qual tipo de incubadora nós vamos nos deter? O que vocês acham? Agora, para o nosso caso de mecânica. Vamos se deter em falar um pouco mais de incubadoras, né, de cunho aí científico. Por quê? Nós queremos, né, entender melhor uma incubadora de base tecnológica. Por quê, gente? Pela nossa formação, né? Na formação de vocês, né, na minha, mesmo que a montagem de um negócio, né, vá recair no comércio, que é a venda do serviço ou do produto, primeiramente eu tenho que entender como buscar recurso para me manter atualizado naquilo que eu já graduei. Todos concordam com isso? Sim ou não? Sim, né?
a gente tem que ter em mente que, formados em mecânica daqui a 6 dias, né, vocês vão estar empenhados, a partir desse momento, não mais cursar novamente mecânica, mas saber de tudo que vai acontecer de mudança daquilo que vocês já estudaram. Vai mudar os princípios? Não. Tudo aquilo que vocês viram, né, lá em fabricação, por exemplo, tudo aquilo que vocês aprenderam do que é aço, do que vai mudar? Não, isso não vai mudar. Mas vai mudar muitas coisas daqui para frente, que são combinações, aparelhagens, equipamentos, melhorias, né, que vocês podem aí ter para desempenhar de uma maneira mais eficiente, mais rápida, mais segura do que vocês têm aí hoje em dia. No caso, né, da minha profissão, lá nos primórdios, né, vocês sabem que os topógrafos faziam lá medições, né, de áreas, campos, né, e tudo com teodolito, né? Depois veio aí as estações. Caras, poucos, né, trabalhadores e profissionais tinham acesso. E as estações estão cada vez melhores, porque agora elas são georreferenciadas. Vocês devem ouvir esse termo bastante, né, aí na indústria, né? Gente, isso é tanta tecnologia que parece algo simples, mas não é. Por exemplo, aonde eu faço obra, é tanta tecnologia que quando entregar-se a obra, né, para o empreendedor que está lá contratando serviços e, por consequência, a concessionária que fornece o abastecimento de água e que recolhe, né, a rede de esgotos, vocês, moradores daquele local, vão comprar uma área, né, naquele local. Vocês vão chegar na concessionária e vão dizer, olha, o meu lote é o lote 10. Eu quero ligar a rede de água. Eles vão lá, vão sentar com vocês, né, na concessionária, vão abrir o computador e vão dizer, Rafael, no lote 10, se tu pegar do canto do teu lote que te entregaram ali o estaqueamento, a tua entrada de água está a 50 centímetros do canto esquerdo, quem vê a frontal do teu terreno. O que é isso? Georreferenciamento. A estação vai lá, recolhe os dados, mapeia a rede, né? Já deu isso para o executor, né? Para os executores da obra, e os executores botaram onde o topógrafo disse que, por consequência, vai ser repassado. Então, notem, gente, isso é tecnologia. E isso vai sempre se aprimorando mais e mais. Então, a gente não quer ficar parado no tempo. Por isso que, para o nosso caso, né, a gente vai se deter naquilo que tem base tecnológica, ou seja, de pesquisa científica. O resto será consequência para nós. Porque o nosso objetivo, né, está aí, em primeiro lugar, a gente compreender como funciona, digamos, né, essa pesquisa científica, né, o que isso é importante para a gente. Bom, o que essas incubadoras aí de base científica vão ter aí como diretrizes para funcionar? O que vocês acham? O que acham? Sempre vai ser gerar emprego e renda, óbvio, né? Vão potencializar, elas têm a função, né, de potencializar aí atividades de extensão, né, principalmente daquelas de dentro da universidade, ou seja, elas vão ter pessoas, né, disponíveis que possam estudar com mais tempo aquilo que a gente não tem, no caso, né, para desenvolver aí maneiras mais eficazes, mais contundentes para a realização do nosso trabalho. Vão tentar potencializar, né, o desenvolvimento da região e da nação,
O objetivo de um empreendimento é crescer, crescer, crescer. Mesmo que a gente seja pequeno, mas lembre daquele exemplo que eu citei da feira, né? A gente pode ser algo maior. Não vai atrapalhar em nada, porque vamos trabalhar as mesmas 8 horas do dia que o outro trabalha, né? Então, por que nós vamos ser pequenos toda a vida? Então, a gente tem a incubadora tem essa função, né? De potencializar essa questão aí, né? Da região e conforme o empreendimento crescer, né? Bom, fora isso, sempre vai gerar emprego e renda. Como que vai ser possível isso? Vai ter que ser agregado, né, valor ao produto. Como é que a gente agrega valor a um produto ou a um serviço? Qualificando? Qualificando, né? Nós agregamos valores, né, quando a gente traz dentro, né, da cabeça, quando a gente coloca dentro da cabeça das pessoas a confiança na gente. Bom, aí pode ser por diversas maneiras, né? Mas a gente estimular a confiança dos nossos, me fugiu o termo, gente, das pessoas, né, que nos procuram, dos nossos clientes, desculpem, sempre vai ser algo, né, que a gente vai ter que fazer com que eles saiam com valor agregado. Quando se tem tecnologia, a gente consegue isso. Citando o exemplo dessa estação, né, que eu falei para vocês, para fazer a topografia, por exemplo. É possível botar uma estação simples, sem ser georreferenciada, numa área aí de terra, num campo, né, de terra e fazer o levantamento? É possível ou não é? Sim, uma referência, sim. Sim, é possível. É possível fazer com teodolito? Claro que é possível. Fazia-se isso antes. Mas qual é a margem de erro? Então, enquanto, né, com base tecnológica avançada, eu tenho aí o percentual de erro na casa do 0,0 alguma coisa, nas outras eu tenho esse erro acrescido, né, em número. É maior a chance. Aí eu pergunto a vocês são dono de uma área, ganharam lá um campo de família bem grande, né, uma fazenda, precisa ser dividida entre vocês, seus irmãos, seus primos, vamos supor, sei lá, entre 10 pessoas. Alguém quer sair lesado na sua parte? Não. Não é nem uma questão de querer, é uma questão de justiça, né? Tu vai chamar aquele que tem um aparelho mais rudimentar ou aquele que está investindo em tecnologia? Pelo mesmo preço? Vou chamar quem está investindo em tecnologia. Então, gente, para vocês verem como as coisas estão avançando demais, que esses dias, até foi curioso, porque olhem bem que eu trabalho com isso e às vezes a gente não se dá conta disso. Você sabe da existência dos drones, né? Virou uma moda aí de uns 3, 4 anos para cá. E um colega de vocês, esses tempos, me mandou mensagem, a gente ficou bem amigo, falamos praticamente toda semana, assim, sobre serviço e tal, e ele falou, olha, eu comprei um drone, estou saindo, né, provavelmente saindo da empresa que eu trabalho, está aposentando, alguma coisa assim, e eu vou fazer, mas assim, se tu souberes nesses loteamentos, que alguém queira o levantamento aí do seu terreno, queira fotos aéreas e tal, mas assim, é hobby, eu não vou trabalhar com isso, tá? E eu disse, não, legal, fiquei com aquilo na cabeça, até porque uso bastante, né? Vai pessoas lá que fazem esses levantamentos, que nos dão as fotos aéreas, que nos mostra assim, olha, foi escavado aqui, já temos tal rua pronta. Legal. Fiquei com aquilo. Aí, dali uns dias, coincidência ou não, eu falo com um ex-professor meu, e amigo disse, eu estou precisando de alguém com um drone
para fazer o levantamento de uma área que tem muita arborização e vai ficar ruim de eu botar a estação lá por dentro. Então, eu preciso. E eu disse, olha, eu conheço um rapaz que tem. Aí ele disse assim, tá, mas o drone dele faz o levantamento dos pontos. E eu fiquei, gente, existe já agora, lançamento, né? O drone, que ele vai ali, naquele local que tu não consegue, e ele te joga esse georreferenciamento dentro da tua máquina. Ou seja, isso é muita tecnologia. E realmente, eu fui pesquisar, porque eu não tinha me atentado, que assim era. Tu nota nitidamente no designer do drone a diferença do drone, aquele que faz o levantamento aéreo para fotos, né, para divulgação de um local, e do drone que consegue ter alta precisão da foto, capaz de tu trabalhar dentro dos programas que nós, né, vocês também usam, né, AutoCAD e outros programas aí que a gente tem que lançar dados para conseguir fazer levantamentos. Então, isso é tecnologia. Isso é inovação. E aí, volta o exemplo de novo. Se eu for bater foto, pelo mesma hora, valor hora, eu já vou chamar alguém que tem o drone que vai me dizer se está tudo certo com a minha área, com esse campo que eu ganhei, com esse pedaço de terra que eu ganhei. Então, é isso. É isso que a gente precisa entender, né? E é o papel da incubadora dizer, olha, Viviane, tu está atrasada, né? Tu está indicando uma coisa que já existe outra mais eficiente. Então, essa é a função que a incubadora vai ter, né? Aí com seus afiliados. Bom, para finalizar aqui, qual é o prazo máximo que eu consigo ter de incubação? Eu vou ficar a vida toda dentro da incubadora? Eu vou ser um bebê e vou ficar adulta dentro da incubadora? Adolescente lá dentro? Não. Qual é o prazo que vocês julgam aí viável? Gente, eu falava há pouco para vocês que nós temos aí diversas incubadoras de cunho comercial, né? Incubadoras, né? Regionais, virtuais. Essas incubadoras, elas vão ficar com o seu protótipo ali, né? O seu prodígio, 2 anos. É muito tempo? Depende. Vai ter que existir a coerência, né? Aquela que a gente falou, não lembro mais se foi na aula de ontem ou na anterior. Daqui a pouco, se eu estou há 6 meses tentando vender lanche e não consigo vender 50 por noite, é porque eu não vou ter êxito na minha lancheria. 50 lanches por noite eu não pago a diária das minhas cozinheiras, né? Dos cozinheiros ali, o prédio, o meu maquinário, enfim, tudo que eu estou dispondo, né, e pagando para que aquilo se realize. Daqui a pouco, 2 anos parece muito, pode ser que pareça pouco, né, para a situação de alguns, mas pode ser que a incubadora veja que realmente a empresa não tem saúde para ficar ali 2 anos. Mas todas essas que eu citei, que não são de cunho tecnológico, elas têm prazo máximo de 2 anos, prorrogável por mais 1. O que significa isso? Olha, tu não atingiu a tua meta ainda de 2 anos. Vamos usar um exemplo lá do Rogério. Rogério, a gente viu que tu ia abrir
uma filial. Tu ainda não abriu a filial em 2 anos, mas tu já está com tudo que tu precisa. Com mobiliário, com um prédio, né? Só falta agora tu ver as pessoas para trabalhar nesse teu empreendimento aí, para cuidar dessa tua filial. Ele pode ficar incubado mais 1 ano? Nesse caso, ele pode. Por quê? Porque aquele plano que ele apresentou e que a incubadora achou viável, ela está vendo que ele não atingiu o objetivo, mas ele está quase ali. Ele está com 80% do objetivo dele cumprido. Opa, então ele vai dar certo. Ele pode ficar mais um período. Bom, para as incubadoras de cunho tecnológico, aquelas que eu disse que é o nosso objeto de estudo, essas têm aí 3 anos de incubação. Prorrogável por mais 1, ou seja, 4 anos. Por que que as de base tecnológica têm mais? Parece meio dual, né? Parece meio contraditório, eu diria. Por quê? Gente, tudo que envolve estudo, pesquisa científica, precisa de um aliado importante, que é o tempo. Então, tecnologia, a gente comprova se vai dar certo com o tempo. Por exemplo, aquela situação que eu comentava com vocês, que há muitos anos eu vi sendo avaliada, né, numa usina com pavimento cinza cal. Fizeram até uns testes, Rogério, acho que para a região aí de São José do Norte. Não sei se tu lembra disso. Isso está na casa aí de uns 10 anos. Bom, lembra? Não? Para tua região. Eu não sei bem o lugar, mas é para tua região. Gente, por que que nesse caso, nesse exemplo que eu estou dizendo, por que que não dá para ser em curto prazo? Porque eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter a vivência se aquilo deu realmente certo. O projeto é bom. Saiu da usina, né, nesse caso do pavimento. Mas agora eu preciso de tráfego. Eu preciso entender que se um asfalto começa a degradar, né, esse pavimento aí com CBUQ, né, começa a degradar a partir de 2 anos por aí, né, com tráfego pesado, por exemplo, se for uma arterial, eu tenho que ter o mesmo prazo para ver se compensou. Isso é um exemplo, tá, gente? Pode ser focado para várias outras situações. Então, tudo que tem aí base científica, né, tecnológica, a gente precisa de um estudo. Que tipo de estudo? De um estudo que nos mostre, né, o percentual que deu e que não deu certo. É estatístico. E estatística, vocês sabem, precisa aí, né, de avaliações no longo aí do tempo. Beleza? Bom, com respeito às incubadoras, a gente conclui, no caso, o assunto aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não? Todo mundo mudo? Beleza, então vou fazer a chamada. Todos enxergam aí? O André. O David. Não. O Douglas. Tive a impressão que eu tinha visto o Douglas, não, né? Presente, tá aqui. Tá aí sim. O David também tá aí. Tu tá quietinho, Douglas, por isso? O Felipe tá aí. Tem que cuidar da minha guria. Não, é que quando eu vejo a câmera, Tá. por incrível que pareça, se eu olhar o rosto de vocês, eu sei os nomes. Eu lembro já dos nossos outros encontros em aula.
Mas se eu não enxergo na câmera, eu não lembro. O Igor. Ficou falta pro David ali, falou que tá em aula. O David está em aula. O Douglas também. O Igor não. O Ismael. O Luciano. O Pedro tá aí. O Rafa tá aí. O Rafael Freitas. Não? O Rodrigo estava, né? O Rogério também. Tô aqui, O Rogério Vieira, não. tô aqui, professor. O Rogério Vieira? Vou ter que voltar, gente. Qual dos Rogérios está? O Medeiros. Tá, o Vieira realmente não, então. Ô, Vivi, Oi? é que a minha internet tá muito ruim, toda hora tá caindo, cara. Quem é que fala, É o gente? David. É o David, tá dizendo que tá aí, tá tendo presença. Tá, é o David. o David, eu acho que eu já coloquei a presença aqui, porque o Rafa falou. Deixa eu ver aqui, David. Está aqui a tua. Ó. É o Rogério Vieira que não. Valeu, obrigado. Tá, o Charles também não. O Vitor. É isso, então. Então, até amanhã. Nos encontramos de novo para conversar mais um pouco. Beleza? Boa noite a todos. Amanhã às 7, um abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite.